seguidores do canal Brenda Santonioni, sejam bem-vindos ao Saúde é Felicidade, com o nosso patrocinador, a Clinical Center, onde você tem todos os atendimentos de especialidades diferentes e com qualidade, e da Mary Kay, que cuida da saúde do seu rosto e do seu corpo. Hoje aqui nos estúdios estamos com o cirurgião dentista Gustavo Belosi, que vai falar mais sobre cirurgia ortognática. Não é mesmo, doutor? Isso Seja aí. bem-vindo. Obrigado, Verônica, obrigado, Brenda, pelo convite. A cirurgia ortognática, né, para aqueles que não estão ainda familiarizados com a palavra, né, ou com o termo, Palavra bem difícil, uma né? palavra mais difícil, é uma cirurgia que trata das deformidades da face, né? Então, quando a gente tem não só a má oclusão, mas a gente tem o mau posicionamento dos segmentos da face em relação à base do crânio, por exemplificar, né, são aqueles pacientes classe 3, com projeções de mandíbula, o exemplo é o goleiro Cássio, né, ou o contrário, né, ausência da mandíbula e excesso da maxila, muito comum, que todo mundo lembra do Noel Rosa, né, a gente vem para dar harmonia. Então, a finalidade dessa cirurgia é dar harmonia à face, né? Da gente conseguir de novo colocar a face harmônica e devolver para o paciente não só a função, mas também a beleza, né? Tão desejada hoje em dia, né? E para os pacientes do senhor, que estão em casa também, os nossos seguidores, que queiram avaliação para ver se tem essa necessidade da cirurgia ou não, como que eles podem fazer e ter acesso a isso com o senhor? É importante para o paciente, para o público entender, assim, é um procedimento eletivo e que exige muito planejamento, né? Você mexer na face da forma que é uma cirurgia grande, é uma cirurgia feita sob anestesia geral, né? Tem uma importância, uma relevância, ela precisa muito ser bem planejada. A consulta, o planejamento passa por mais de um profissional. Passa por nós, cirurgiões bucomaxilos, né, que vamos fazer essa avaliação, juntamente com, por exemplo, o profissional ortodontista. Porque para operar, a gente precisa de uma estabilização na oclusão, né, preparatória e final, para dar estabilidade e a gente não ter os riscos das sequelas, o risco das recidivas, de ter que reoperar em um segundo momento. Além disso, é importante também, em alguns casos, passar por uma consulta psicológica, dependendo da expectativa, do grau, né, desse paciente de expectativa, é bom trabalhar isso também. E também, às vezes, hoje em dia, está se associando muito essas cirurgias às rinoplastias. Então, também, muitas das vezes, se envolve também um cirurgião plástico para avaliar o conjunto. Então, é uma avaliação conjunta, multiprofissional, que depois da cirurgia ainda envolve outros profissionais, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, é um tratamento complexo, mas que hoje a gente permite fazer isso em Viçosa, né? Essas cirurgias aconteciam apenas em grandes centros, como Belo Horizonte, né, São Paulo, e hoje em Viçosa já permite, estruturalmente, a gente está aqui para trazer também isso para os pacientes da região. Isso é muito bom. E normalmente onde que ocorrem essas cirurgias? As cirurgias ocorrem em ambiente hospitalar, né? O tempo de preparo fica partindo do zero, um paciente que chegou agora, partindo do zero, que vai ter que passar por todo esse tratamento pré-operatório, o tempo é mais ou menos de 1 ano e meio de preparo. Então, é uma cirurgia que a gente tem um tempo de planejamento, né? Para acontecer depois um planejamento um pouco mais próximo, mais próximo da cirurgia, que aí sim envolve softwares, envolve exames mais apurados para o paciente ir com segurança para o procedimento. E essas cirurgias, doutores, elas podem ocorrer pelo SUS aqui em Viçosa? Podem. A gente veio com essa proposta também para a cidade, para a região, né? Não é só para Viçosa, a gente pega a região toda. A gente nós estamos organizando, já existe uns pacientes aguardando pelo SUS, existe um grupo de pacientes aguardando por esse procedimento. Nós estamos finalizando junto, né, aos hospitais, a gente recebeu o apoio financeiro, que é importante, são cirurgias caras e que exigem softwares caros até para o planejamento,
a gente está finalizando a compra desse software para a gente poder também oferecer pelo SUS. Então, hoje a gente já tem a parte cirúrgica intra-hospitalar pronta, em termos de equipamento, material, equipe, e a gente está terminando essa aquisição, vamos chamar de extra-hospitalar, para a gente poder dar isso para os pacientes também pelo SUS, né? Através dos ambulatórios, dos encaminhamentos feitos pela própria Secretaria de Saúde dos municípios. Aqui em Viçosa, você atende algum lugar pelo SUS ou somente em consultório? Hoje não mais pelo SUS, também estamos organizando de novo um ambulatório. Nós tínhamos um ambulatório no São Sebastião até o início da pandemia, né? Depois ele foi descontinuizado, e agora a gente está já em negociação junto ao consórcio para tentar voltar esse ambulatório, para a gente poder oferecer isso de uma forma mais fácil pelo SUS. Hoje, os atendimentos, mesmo pelo SUS, ainda essas consultas são privadas, mas a gente recebe os encaminhamentos, a gente tem um grupo de ortodontistas que trabalha junto e tem algo diferente para esses pacientes, né? A parte cirúrgica nós vamos oferecer pelo SUS, é bom deixar isso bem informado, porque a parte ortodôntica ainda o Viçosa não oferece pelo SUS. Mas aí a parte, vamos chamar que a parte mais cara, vai ser ofertada pelo SUS, o que vai permitir os pacientes. Já facilita bem, né? Vai facilitar, é o grande entrave para esses pacientes que necessitam. Para quem precisar do contato, quiser uma avaliação, vou deixar o link e o contato do Dr. Gustavo para vocês aqui. Doutor Gustavo, você estava falando com a gente a respeito de 1 ano e meio de preparo para a cirurgia. Mas por que 1 ano e meio? É um período bem demorado, né? É um pouco demorado, e isso que a gente estava conversando, que precisa, às vezes, desse apoio psicológico, porque isso causa uma certa ansiedade. Essa cirurgia tem que ser muito bem planejada, são movimentos que são milimétricos, são calculados no software quantos milímetros vai, quantos milímetros vem. E não pode ter erro. Então, isso é muito importante, porque esse ajuste para eu chegar nesse momento, eu preciso de um tratamento ortodôntico. E esse tratamento ortodôntico, muitas das vezes, passam por grandes movimentações dentárias. E aí é o ortodontista quem vai fazer. Então, normalmente, um tratamento ortodôntico, para chegar nesse ponto, é 1 ano e meio. Porque se eu faço movimentos muito rápidos, para tentar acelerar, eu concorro a outros problemas que não são interessantes para um paciente desse. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado para isso acontecer da melhor forma, porque eu colocar, pode parecer mínimo, 1 milímetro para frente altera completamente a mordida de um paciente. 1 milímetro fora da posição altera completamente o desvio, por exemplo, da face, né? Eu vou criar uma assimetria. Então, há muita necessidade disso acontecer da forma mais ideal. E aí é um pouco lento, realmente. E na hora da cirurgia em si, pelo fato de ser tão minucioso, quanto tempo de cirurgia, em média? São cirurgias um pouco mais prolongadas. Hoje, com o desenvolvimento de técnicas e os equipamentos adquiridos, a gente consegue hoje reduzir esse tempo. Antes se gastava 5, 6 horas de procedimento. Hoje a gente consegue fazer esse procedimento em 2 horas e meia, 3. É um bom ganho, né? É um bom ganho de tempo, e isso para o paciente a recuperação é melhor. É o que a gente chama de fast recovery, né? Então hoje a gente faz uma cirurgia mais rápida, a gente consegue ter um tratamento fisioterápico imediato, ainda intraoperatório, né? Ainda dentro do bloco cirúrgico. Então hoje aquele paciente que ficava 1 mês afastado das suas atividades, hoje no máximo 15 dias. Então, é uma recuperação bem rápida, né, para um porte cirúrgico tão grande. Isso a gente consegue fazer hoje com mais tranquilidade. Muito bom. E você falou a respeito que é somente hoje em ambiente hospitalar, mas tem algum procedimento que o buco ele consegue fazer dentro de consultório? Dentro dos procedimentos ortognáticos, a gente tem alguns movimentos alveolares, que aí são menores, que são movimentos de segmentos menores, tanto da mandíbula quanto da maxila.
Isso a gente consegue fazer em ambiente ambulatorial, dentro do consultório, de uma sala de cirurgia, mas são movimentos bem menores. É importante entender que, por ser um procedimento maior, eu tenho que dar segurança para esse paciente também. Né? Não é questão de dor, né? A dor a gente tem anestesia, tem controle da dor, mas eu preciso dar segurança para o procedimento. E aí a gente precisa de uma estrutura que permita isso, e aí a gente está num ambiente hospitalar. Interessante. Bom que vocês vão ter segurança em todo o procedimento minuciosamente, literalmente falando, né, doutor? Isso, segurança em primeiro lugar, né? O paciente entra rígido, tem que sair rígido, né? A gente não pode concorrer a uma complicação, né? Por mais que seja um procedimento cirúrgico, porque ele é eletivo, né? Não é um procedimento de emergência. Doutor, e após a cirurgia, você falou a questão de 15 dias de recuperação, mas pós-operatório, o que a pessoa se alimenta? Então, essa é a maior dúvida e o maior temor, né, do paciente é esse período pós-operatório. Mais aqueles que gostam de se alimentar bem. Então, assim, hoje a gente consegue recuperar o paciente em termos de edema, né, de amplitude de movimento, dele estar de novo na sua função, né, do dia a dia, com um tempo reduzido em metade do tempo. Mas ainda a gente não consegue acelerar o processo cicatricial. Então, 15 dias ele está de volta à sua rotina, mas a alimentação ainda persiste pastosa, né? Bem pastosa, mais macia, pelo período de pelo menos 30 dias. Isso é uma parte ruim, claro, a gente tem acompanhamento, vai acompanhando perda de massa branca, né? E a gente vai acompanhando, às vezes, a necessidade de suplementação, de acompanhamento de um nutricionista. Mas é um período importante. Mas a vantagem hoje em relação a um período anterior dessa cirurgia, que as pessoas ainda chegam, vou ficar com a boca amarrada? Não. Então hoje não se coloca mais aquelas amarrações que mantinham a boca do paciente fechada e ele passava mal uma água. Então hoje o paciente do primeiro dia ao último dia, boca aberta, mas a consistência do alimento ele tem que ser macio. Então, não há necessidade, por exemplo, que o paciente tenha que usar sonda interal para se alimentar? Não precisa de sonda interal, nenhuma alimentação especial. A consistência macia. Ele vai evitar alimentos sólidos, alimentos que vão exigir dele o corte, que vão exigir de uma força muscular, e nesse momento ainda não. Mas hoje em dia está mais tranquilo isso. Doutor, em questão de valores, você falou que, por enquanto, no SUS não está fazendo a cirurgia, mas o valor, para quem tem interesse em fazer a cirurgia, é um valor mais tranquilo, mais acessível? Essa também é uma vantagem da gente veio para Viçosa trazendo isso. Antes o paciente tinha que ir a Belo Horizonte. Os custos hospitalares já é um gasto e a frequência de ir, né? Vamos tirar essa saída e volta a Belo Horizonte. Vamos botar o gasto operatório. Viçosa hoje, em relação a Belo Horizonte, é de 40% a 50% o valor dessa cirurgia em Belo Horizonte. É possível de operar em Belo Horizonte? Eu também opero lá em Belo Horizonte, mas eu tenho um custo hospitalar lá muito maior do que aqui, o que permite a gente hoje disponibilizar para os pacientes também um custo menor, que às vezes era o que inviabilizava para ele, era esse custo tão alto. Então, hoje a gente consegue viabilizar num custo muito menor que Belo Horizonte, né? Uma grande diferença. Os convênios da cidade já pagam, já arcam com esse procedimento, todos os convênios, e a facilidade de Viçosa, né? Das divisões, de poder dividir, né, o valor do tratamento. Então, todos os convênios que abrangem Viçosa região, eles pagam? Eles pagam o procedimento. Doutor, e no caso, quem chega até o senhor? Chega por conta de trauma? Mesmo questão de estética ou funcional? Como que funciona? Vem pelas 3 vias. Sim. O mais comum é o encaminhamento. A queixa normalmente é estética. Então, o paciente tem uma queixa estética e funcional. Normalmente vem associado, mas a queixa do paciente inicialmente é estética. Ele chega pelo colega que encaminha, seja médico ou dentista, por encaminhamento funcional. E a gente tem uma outra via, que é as técnicas, né, da cirurgia, vem também resolver um problema que é mais complexo, são os traumas.
são as sequelas de trauma. Muitas vezes o paciente sofre um acidente, ele não pode ser abordado inicialmente naquela fratura de face, por questões mais graves, né, TCEs graves, né, ou lesões torácicas. Essas fraturas consolidam e eles chegam num segundo momento para se interferir, né, nessas fraturas já com sequelas. Então, a gente consegue também tratar sequelas de trauma com os procedimentos ortognáticos. Então, são as 3 vias. O mais comum é a queixa estética com uma indicação funcional, né? Mas a prioridade sempre ela é funcional. Estamos finalizando o programa dessa quinta-feira e hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Gustavo, que é o único cirurgião bucomaxilo da região. Incrível! Obrigada, doutor, pela presença. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Volte sempre, então, doutor. Voltarei, faço gosto. Sempre que me convidar, faço gosto de estar aqui com vocês. Então, faço um novo convite. Posso? Pode. Para um próximo programa? Podemos voltar. Agendado. Aguardem.